passar o parágrafo único, aliás, na verdade, eliminar esse parágrafo único e criando dois parágrafos, o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Eu vou ler a nova redação aqui, que a gente está propondo. A redação atual, que proposta pela comissão, vocês estão vendo lá, né? É o parágrafo único. O CETEC contará com o diretor, eleito por seus pares, e um vice-diretor, escolhido pelo diretor, ambos nomeados pelo reitor, para conduzir suas atividades de acordo com o regimento próprio e legislação em vigor. Do jeito que está aqui, o Conselho Universitário não interfere em nada. Mas eu estou propondo a seguinte redação, no parágrafo primeiro agora. O CETEC contará com o diretor e um vice-diretor, escolhidos e nomeados pelo reitor para conduzir suas atividades, de acordo com o regimento próprio e legislação em vigor. Parágrafo segundo. A escolha do diretor do CETEC recairá sobre um dos nomes constantes da lista tríplice composta pelos mais votados em eleição com votação uninominal organizada pelo Conselho Universitário, nos termos e condições previstos nesse estatuto e no regimento interno do CETEC. Quer dizer, o Conselho Universitário é que vai organizar a eleição do diretor e vice-diretor, do diretor do CETEC. Certo? Eu acho que fica mais adequado e não deixa só na responsabilidade do reitor essa situação. Eu senti isso na pele esse ano, né? E eu acho melhor compartilhar isso com o Conselho Universitário. Bem, aqueles que concordam, que não concordam com a nova redação desses parágrafos do artigo 35, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. O 36 é do INTEC, né? A reitoria não tem nada a acrescentar na redação dada pela comissão. Aqueles que não aprovarem a redação do artigo 33, se manifestem, por favor. Aprovada por unanimidade. Sim. É o único diretor que está sendo escolhido e não votado. É o do INTEC. Do INTEC, os outros, né? todos são... Ele é escolhido. Ah, mas aí eu acho que tem que ser escolhido mesmo. É por causa da... Não. Plano de carreira? Primeiro, o INTEC, a nossa intenção é reformular tudo, viu? Porque ele tem uma estrutura hoje muito grande, muito, eu acho, incompatível com os tempos atuais. Mas, de qualquer forma, eu acho que aí é um cargo que não tem... É um cargo técnico que exige nomeação mesmo, sem eleição. Viu? Mas depois isso vai ser revisto, com certeza. No artigo 38, 37 não há alteração. No 38 também não. No 39, a reitoria, no parágrafo 2º, acrescenta as seguintes expressões. Letra A. Admitidos através de processo seletivo público. Só acrescenta a palavra público. De acordo com a lei complementar, etc. E depois, obedecendo as diretrizes do Regimento Geral do Unifeb. Acrescenta do Unifeb. E do plano de carreira. Depois, na letra B, só acrescenta lá Regimento Geral do Unifeb. Do Unifeb. Só isso também, não tem nada mais a acrescentar. Aqueles que forem... Para, Márcio. Sim, pode falar. Pode ser escolhido técnicos de fora. Sim, com certeza funcionário da FEB, vamos dizer assim. Né? Porque no próprio plano de carreira já tem lá, diretor do INTEC, tal, etc. Então tem que ser funcionário da FEB, não, sem dúvida. É essa a dúvida só. O cargo já está criado. Bem,
Então, no artigo 39, aqueles que forem contrários, por favor, se manifestem. Aprovado, por unanimidade. No 40, também a reitoria não tem sugestão a fazer. Aonde? Vamos colocar isso, fazer a mesma coisa que já foi feito lá em cima. Acrescentar processo seletivo público, né? E depois regimento geral do Unifeb. Não, aqui é regimento geral da FEB mesmo. Aí continua. Hã? Põe do estatuto, né? Do estatuto da FEB, porque não tem a FEB, não tem regimento geral. Então, estatuto da FEB, se substitui. Bem, artigo 40. Aqueles que forem contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Artigo 41 não tem alteração. No artigo 42, tem uma alteração proposta pela comissão. Instituir e desenvolver medidas de caráter previdenciário e de beneficência. A reitoria não tem nada a sugerir. Aqueles que são contrários ao artigo 42 se manifestem. Aprovado por unanimidade. No artigo 43 é a mesma coisa. Medidas de caráter previdenciário. Aqueles que aprovarem se manifestem. Que não aprovarem se manifestem. Aprovado por unanimidade. 44 não tem alteração. 45 não tem alteração. 46 também não. 47 do patrimônio e das rendas. Olha, eu não sei, eu acho que a reitoria não tem nada contra em colocar isso aqui não, mas eu não vejo necessidade de identificar no estatuto esse patrimônio inicial. Se quiserem deixar, não tem problema também. A gente deixou até em vermelho, porque eu nem sei se essa é ainda a dimensão, então, né? Depois que isso aí já houve doação, por isso mas está em vermelho, mas eu é também que aqui não vejo patrimônio necessidade. inicial, né? Eu também não vejo necessidade. Eu proponho a supressão, se você também não vê necessidade, eu proponho a supressão desse artigo, renumerando os demais, porque não tem sentido isso mesmo. Se muda, isso pode mudar com o tempo, né? Aqueles que forem contrários à supressão, por favor, se manifestem. Hã? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Em benefício da harmonia, eu concordo. Então, retiro a proposta de supressão e proponho a votação como está o artigo. Aqueles que forem contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tem que mudar, né? O patrimônio inicial da FEB foi constituído, né? Tem que mudar o tempo aí, né? O artigo 48 não há alteração. Professor, eu vou sugerir uma inserção de um elemento aí nesse artigo. Referido esse instante inicial referido ao estatuto anterior. Porque vamos supor que eu entrasse agora dentro da FEB e resolvesse dar o golpe e considerar isso como elemento inicial. Você está falando do artigo 47, isso. Né? Não, isso. Aqui está dizendo que o patrimônio inicial, quando da criação da FEB... bom, mas então que se fixe quando da criação da FEB, porque tá eu particularmente aí, né? suprimiria, eu particularmente suprimiria, mas já que nós temos essa intenção de deixar, frisa quando Pronto. da sua fundação, porque... vamos acrescentar, quando da sua fundação... Isso. Certo? Por uma questão de segurança. Tudo bem. Os contrários a essa emenda do Salmen se manifestem, por favor.
aprovado por unanimidade a emenda dele, então. Quando da sua fundação, vírgula, o patrimônio inicial da FEB era constituído, certo? Beleza. Artigo 48, não teve alteração. Artigo 49, tem lá uma alteração no final, mas a reitoria não tem nada a sugerir. Aqueles que forem contrários à redação do artigo 49, se manifestem, por favor. Aprovada por unanimidade. Artigo 50 não tem alteração. Artigo 51 também não. 52 também não. 53 também não. 54. Aí, a reitoria tem uma sugestão. Aqui, a comissão sugere que o estatuto e o regimento devem ser revistos no prazo mínimo de 5 anos. Eu acho que a reitoria considera que essa disposição é desnecessária, porque qualquer alteração que for necessária fazer no estatuto ou no regimento pode ser feita a qualquer tempo. Não há necessidade de marcar uma data para revisão, né? Se tiver que fazer uma alteração mês que vem, faz. Se tiver que fazer o ano que vem, faz. Isso aí não pode ter um prazo. Essa questão de revisão, ela, na verdade, isso aqui nasceu da Constituição Federal de 88, que foram previstas emendas de revisão com um quórum menor de votação, um só turno, entendeu? Maioria absoluta, um só turno de votação. Quer dizer, mais fácil de aprovar essas alterações na revisão do que aprovar emendas normais. Mas isso não há necessidade disso. Eu acho que nós não devemos reduzir quórum, como aqui não está reduzindo. E se não reduz, então é a mesma coisa, uma alteração. A reitoria é no sentido da supressão desse artigo aí, porque não há necessidade. Alguém quer comentar? A gente só colocou isso aí, professor, primeiro porque tinha uma previsão no estatuto anterior, né, com outro tinha. prazo. Então a gente fez uma adaptação apenas pensando no seguinte, de colocar um prazo, né, que pelo menos dentro desse prazo a gente tivesse alguma revisão, para pelo menos atualizar aquilo que fosse necessário. E então, só para colocar uma obrigação de levar a revisão, só isso. Mas então... Mas realmente pode rever antes, não é se a gente suprimir, revisão, ou qualquer que seja o nome que se queira dar, pode ser feita a qualquer momento. Desde que haja quórum para isso, vontade política para isso, né? Então vou colocar em votação a supressão do artigo 54. Aqueles que forem contrários se manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade. O 55, só houve uma alteração de conselho diretor para conselho curador. Também não há mais nenhuma alteração. Aqueles que forem contrários, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. E o 56, chegamos ao 56, né? O 56, que era um artigo polêmico. Ele dizia o seguinte, na sugestão da comissão: o mandato dos atuais membros do Conselho Curador fica automaticamente prorrogado até o dia 31 de março de 2014, mantendo-se o prazo dos demais previsto no artigo 18 desse estatuto. A reitoria sugere que a redação do artigo 56 seja: o mandato dos membros do Conselho Curador, eleitos em 2013, terá duração de 1 ano e meio. Agora eu vou esclarecer o que está envolvido aí, né? A comissão sugere que o mandato seja prorrogado para que os novos conselheiros, ao terem que nomear o novo reitor, já tenham experiência no cargo, já conheçam a FEB, todas as circunstâncias para poder nomear, certo? Por isso que ela sugere a prorrogação do mandato. Porém, a prorrogação do mandato, no meu modo de ver, é ilegal. Quer dizer, o mandato que a lei prevê é de 4 anos, e não de 2 anos, desculpe, toda hora de 2 anos. Então, se a gente estender, prorrogar esse mandato, nós estaremos indo contra literalmente a lei, né? E qualquer pessoa que se sentir prejudicada ou que tiver interesse poderá imediatamente ingressar na justiça, e o juiz vai dizer: não,